Olá, seja bem-vinda à aula que nós vamos tratar sobre os dois temas que é de suma importância para o advogado que trabalha com direito previdenciário ter conhecimento para garantir uma execução melhor e assim, consequentemente, seus honorários. Os temas que eu estou abordando nesta aula são o tema 1050 e o tema 1018 do STJ. Então, antes de tudo, vou me apresentar. Eu sou Marcele, sou advogada há 15 anos atuando no direito previdenciário. A minha missão também é contribuir para que os alunos tenham acesso ao conhecimento e, com isso, transformar o conhecimento em grandes honorários. Hoje eu sou secretária-geral da Comissão Especial de Regime Próprio de Previdência, aqui da OAB São Paulo, da nossa seccional. Também sou vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário na OAB Vila Prudente, na subseção da Vila Prudente, e também sou relatora do Tribunal de Ética e Disciplina da 28ª turma aqui da OAB São Paulo. O que é importante, né? Você saber os conceitos do tema 1050, 1018. Às vezes eu vejo muito advogado deixando isso passar e reduzindo ali o valor da execução, reduzindo os valores dos honorários. Então é importante você ter conhecimento, saber como aplicar nos casos concretos, para evitar que você ganhe menos do que era o devido no momento da execução. A primeira tese que a gente vai analisar é a tese do tema 1050, que teve ali o julgamento no STJ, afirmando a seguinte tese: o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ela total ou parcial, após a citação válida, não tem o codão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que serão compostos pela totalidade dos valores devidos. Qual é a aplicação dessa tese nos casos concretos que nós temos nos escritórios? Vamos pensar uma situação que acontece muito, já aconteceu várias vezes no meu escritório, que é o cliente me contrata para ingressar contra o INSS requerendo uma aposentadoria que ele teve lá o indeferimento, por exemplo, em 2018. Então, lá em 2018, ele teve o indeferimento, não se conformou com o indeferimento e buscou o escritório para ingressar com essa ação, pleiteando essa aposentadoria de 2018. Como a gente sabe que o processo vai ter ali o seu prazo para terminar, nem sempre esse prazo é rápido. A gente sabe aí que o judiciário tem muita morosidade em alguns casos. A gente ingressa em 2018, só que vem uma sentença, às vezes reconhecendo o direito lá em 2020. E aí, daquela sentença, ainda há a possibilidade, que muitas vezes acontece mesmo, do INSS recorrer. E lá vai mais tempo para ser julgado o recurso, para manter ou não aquela sentença. Então, às vezes, um processo que iniciou em 2018 só vai ter sua conclusão após ali 2, 3, 4 anos. Mas, durante esse período, esse cliente continuou contribuindo. Então, ele era empregado de alguma empresa ou até mesmo individual e continuou contribuindo mensalmente com o INSS, mesmo com o processo ali em andamento, processo judicial questionando essa aposentadoria que foi negada. Ele atinge o direito a outra regra. Ou às vezes ele tinha lá um questionamento de uma atividade especial no processo, mas continuou contribuindo e atingiu uma regra com tempo comum, sem precisar do reconhecimento dessa atividade especial. Aí ele, atingindo a regra, ele solicita o benefício. Antes do tema 1050, nós tínhamos esse receio desse cliente solicitar o benefício no transcorrer do processo, porque poderia ser, o juiz poderia entender que acabou o interesse de agir, porque como ele já se aposentou em outra data, essa data que a gente está buscando judicialmente, teria ali a possibilidade de não ter mais o interesse de agir. Mas, graças a Deus, o STJ trouxe e pacificou essa questão com o julgamento do tema 1050, deixando claro que o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, ou seja, durante o transcorrer do processo, ele conseguiu esse benefício em 2020, por exemplo, ele vai poder ter esse benefício e esse valor que ele recebe mensalmente a partir de 2020, por ele ter alcançado um direito aí de forma administrativa, não será descontado do valor dos honorários advocatícios. Então, vamos pensar numa linha do tempo.
a mesma que a gente começou. Em 2018, eu ingresso com a ação. 2020 vem uma sentença procedente, mas que teve recurso do INSS para o tribunal. E 2020 também, ele fez um pedido. Eu falei para ele, olha, senhor, a gente teve uma sentença, porém, o INSS recorreu. Aí ele, inconformado, ele faz um novo pedido, ele mesmo, no administrativo. E, para surpresa dele, ele é aposentado pelo INSS. O INSS reconhece ali que naquele momento, em 2020, ele tinha direito a se aposentar. E começa a pagar essa aposentadoria mensalmente. Quando eu for fazer a execução desse período, entre o período de 2018 até 2020, e aí a gente vai entrar um pouco depois no próximo tema, que é a opção também do benefício mais vantajoso, mas vamos supor que o benefício mais vantajoso é o de 2018 mesmo, porque teve ali atividade especial reconhecida, o que aumentou o tempo de contribuição e comparado com o de 2020, o valor é mais vantajoso. Quando eu optar, né, lá fazer a execução, falar que eu quero que seja implantado o benefício de 2018, esses valores que ele recebeu de 2020 para frente, obviamente não entrará no cálculo da execução, somente a diferença. Mas os honorários serão integrais. Então, se ele tinha lá um benefício de 5 mil e o de 2018 passa a ser 6 mil, eu vou cobrar da parte dele, né, do INSS, que paga as diferenças de R$ 1.000 mensais. Isso eu vou cobrar, não vou cobrar 2 vezes o que ele já recebeu. Mas o meu honorário será baseado nos 6 mil e não nos R$ 1.000 de diferença somente. E isso faz muita diferença no valor dos honorários ao final. E, gente, eu pego muitas vezes o pessoal da contadoria judicial ignorando o tema 1050 nos cálculos. Então, aquele advogado que às vezes acredita no cálculo da contadoria, porque é um setor especializado em cálculos previdenciários, precisa tomar cuidado, porque pode estar recebendo menos do que o devido nesses casos. Não é incomum eu pegar cálculos que não consideram o tema 1050. Eu tive uma situação pontual no escritório que a diferença entre o cálculo que a contadoria me apresentou e o cálculo utilizando o tema 1050 dava R$ 40.000 de diferença. Você pode perder assim R$ 40.000? Acredito que não. Então é importante sempre analisar esse cálculo, porque não é incomum ele não ser aplicado nos cálculos da contadoria, certo? Então, vamos resumir o que é o tema 1050 então. Ele fala que, mesmo que esse cliente tenha ali no transcorrer do processo conseguido um benefício de forma administrativa, no momento da execução, para os fins do cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, esses valores recebidos de forma administrativa não serão retirados da base de cálculo dos honorários. E isso impacta positivamente no valor dos seus honorários. Outra dúvida que as pessoas têm é com relação à súmula 111 do STJ. A gente teve a atualização do Código de Processo Civil lá em 2015, né? Já há 10 anos ainda tem pessoas que chamam de novo código, mas a gente já sabe que é um código já há 10 anos aí que a gente está se utilizando dele. A súmula 111 do STJ determina o quê? Os honorários que falam, né, sobre as questões previdenciárias irão incidir até a decisão favorável, a primeira decisão favorável. Então, preste atenção também nesse detalhe. Vamos supor que o caso lá que eu falei em 2018, na verdade eu não tive uma sentença procedente, eu tive uma sentença improcedente. Só que eu, inconformada, porque acreditava ali no direito do meu cliente, recorro para o tribunal falando, olha, veja bem, o juiz aqui não acertou na decisão, por isso, por isso, por isso. Lá no tribunal, depois de dois anos lá, aguardando pautar o julgamento, foi julgado e realmente o meu reconhecimento foi dado, o cliente tinha razão e reforma a sentença de procedência concedendo o benefício lá de 2018. Para fins do cálculo dos honorários advocatícios, neste caso em que eu tinha uma sentença de improcedência no início e depois consigo essa reforma, a incidência dos honorários será até o acórdão. Isso é outro detalhe que a contadoria, às vezes, não observa.
Há casos que ela observa, mas é muito importante você saber qual foi a decisão favorável para limitar os seus honorários. Porque no caso de ser procedente na sentença, os honorários serão computados até a sentença de procedência. Mas em casos de reforma, por exemplo, em que você buscou ali, através de recurso, uma reforma, a sentença é a sentença do acordo, que reconheceu o seu direito. E a de parcial procedência? Porque às vezes a gente ganha uma parte, mas não ganha tudo. E mesmo assim vai recorrer para buscar o que a gente não conseguiu na sentença. O entendimento, pelo menos aqui do TRF3, é que essa sentença que teve uma reforma parcial, esse acordo, né, que reforma parcialmente a sentença, é possível também aplicar os honorários até o acordo. Então, esses detalhes, você saber desses detalhes no momento da execução, aumenta muito os honorários. É o que eu falei. Se eu não tivesse esse conhecimento, talvez eu teria perdido ali 40 mil numa apresentação de cálculo da contadoria. Então, é importante gravar bem essa questão dos honorários. Quando que ele vai incidir, né? Até quando ele vai incidir. E que se houve ali uma concessão administrativa no meio do caminho, isso não vai ser subtraído dos honorários ao final. Então, aqui, né, só para reforçar, a concessão posterior ao processo não reduz o valor da condenação dos honorários e cuidado, né, a contadoria não costuma aplicar o tema 1050 nos cálculos que ela apresenta. E agora o outro tema, um tema que também é muito importante que você saiba desse tema para exigir a aplicação dele nos seus casos concretos aí do escritório, que é a tese do tema 1018. O segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso de ação judicial em que se reconheceu o benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa. O que quer dizer, então, o tema 1018? O segurado vai ter a opção do benefício mais vantajoso, mesmo que esse benefício tenha sido concedido no transcorrer de uma ação judicial em andamento. Então, mesmo caso lá do meu cliente, mas vamos supor que o de 2018 o valor era menor. Então, eu consegui lá o reconhecimento da aposentadoria de 2018, só que o valor lá de 2018 para hoje daria R$2.000, por exemplo, e o que ele conseguiu em 2020, hoje já está em 4.000. Então, obviamente que como você vai falar para o cliente, olha, opte pelo judicial, e era isso que acontecia antes do tema, né? A gente não tinha essa segurança de falar para o cliente, mantenha o atual e a gente vai executar só o atrasado do judicial. A gente tinha juízes que entendiam que não era possível, ou você pegue o judicial e aí vai poder cobrar os atrasados, ou se mantém com o administrativo e como se você não tivesse tido nenhum ganho aqui na ação. Então, veio o tema também para elucidar esses casos e a gente pode falar para o cliente, olha, como o administrativo são R$4.000 e o judicial são 2, eu vou fazer a cobrança de 2018 a 2020, que seria aí os atrasados, e você mantém daqui para frente o administrativo que você conseguiu, que é mais vantajoso. Então, ele pode sim optar pelo mais vantajoso e executar as parcelas até a data da concessão desse mais vantajoso no processo judicial, aplicando em conjunto o tema 1050 que a gente falou antes. Então, você também vai utilizar o 1018 para fundamentar pelo benefício mais vantajoso. Isso é importante também. Assim, a gente sempre tem que conferir os cálculos para poder verificar se realmente o atual é o mais vantajoso. Eu já tive caso, recentemente, da contadoria dizer que, olha, por ser o atual mais vantajoso, faça o cálculo dos atrasados, quando, na verdade, o benefício judicial era mais vantajoso, porque ela não colocou ali períodos do especial que tinha sido reconhecido ao calcular a renda mensal inicial, que é a RMI, que a gente sabe ali, quando concede o benefício, vai ser calculado. E aí eu avaliei, sempre confiro a RMI dos dois
e vi que, na verdade, o mais vantajoso era o judicial, não era o administrativo. E eu posso sim exigir o pagamento do mais vantajoso, sendo o judicial ou administrativo. O administrativo, às vezes, é mais vantajoso, não é uma regra, porque quanto mais tempo de contribuição, mais idade a pessoa tem, normalmente o valor será melhor, mas não é uma regra. Sempre você vai ter que analisar o caso a caso para ver se é caso de aplicação do 1018 ou não. E sendo aplicado, mantendo aí o administrativo, você vai aplicar também em conjunto o tema 1050 para garantir os seus honorários até a primeira decisão favorável. E o que é importante você tomar conhecimento desses temas? É para evitar a perda econômica e garantir uma justa reparação do cliente, que aguarda ali às vezes anos um benefício de forma judicial, no transcorrer do processo consegue um benefício administrativo e não poderia perder, né, essa expectativa que ele tinha de receber o benefício que ele ingressou com a ação judicial. Então é importante a gente ter conhecimento desses temas, até para você saber orientar o cliente de forma assertiva, cobrar os honorários de forma correta e ganhar mais honorários com isso, certamente. É a dica prática, né? Peça a aplicação do tema 1050 na fixação de honorários. Então, quando você apresentar os seus cálculos judicialmente, o juiz abriu lá o prazo, ou para você se manifestar sobre o cálculo que a contadoria apresentou, ou para você apresentar os seus cálculos, peça a aplicação do tema 1050 se for caso de concessão, que houve ali concessão administrativa durante o processo. E o 1080 quando você for optar pelo benefício mais vantajoso. Então, você identificou que lá o administrativo era mais vantajoso, peça a aplicação do 1080 e cobre os retroativos até a DER do benefício mais vantajoso. E espero que eu tenha conseguido trazer esses dois temas de forma didática para você conseguir visualizar a aplicação dele no dia a dia do escritório, garantindo assim mais efetividade nas execuções, nos honorários que você irá receber. E sempre fundamente as suas peças nos temas. É importante a gente trazer isso no processo, até para fins de, se for necessário, agravar aquela decisão, enfim. Normalmente os juízes aplicam. Você indica lá que houve o erro da contadoria, não aplicar. A contadoria às vezes até refaz o cálculo considerando o tema, ou às vezes justifica por que ela não aplicou. E aí o juiz manda a correção, né, aplicando o tema 1050, 1080 e segue o processo tranquilamente. Mas sempre fundamente para que não tenha mais discussão, né? Tem que seguir o tema, a gente tem que seguir o tema do STJ nesses casos. E se você gostou da aula, te convido a me seguir nas minhas redes sociais, que é @marcele_previdenciarista. E lá eu sempre posto conteúdos diários, né, para trazer as atualizações da advocacia previdenciária e para que a gente juntos tenhamos aí grandes chances de conseguir os benefícios dos nossos clientes que eles merecem. Muito obrigada e até a próxima!